Esse é um vídeo resposta aos comentários que deixaram no meu canal no último vídeo que eu relatei a minha experiência com a TAP Portugal. Se você não assistiu esse vídeo, eu indico que você pare esse, assista o outro, volte aqui. As pessoas, elas acham que a internet é terra de ninguém, elas podem comentar o que elas quiserem, quando elas tomam uma respostinha, elas ficam bravas. Tem um vídeo aqui no canal que eu respondo os haters também, e eu já deixei bem claro que o meu canal, ele não é zona não. Então, comentou aqui o que quis, agora você vai escutar. Eu sinto que eu tô comprando uma briga, mas eu quero deixar muito claro, já no começo do vídeo, que eu não tô comprando uma briga com os portugueses, de maneira nenhuma. Essa briga eu tô comprando e eu faço questão de comprar com os portugueses xenofóbicos. Quanto mais eu viajo, quanto mais o tempo passa, quanto mais eu aprendo e mais maturidade eu tenho, menos paciência eu também tenho para essa merda de preconceito, essa discriminação que existe. Ela existe. Se você acha que não, eu não sei que bolha você vive, mas ela existe. Eu não vou falar que é a maioria das pessoas, mas é real, ela tá aí. E eu posso mostrar pra vocês, porque eu recebi um monte de comentário no meu último vídeo. Na semana passada eu postei um vídeo sobre a experiência horrível que eu tive no aeroporto de Lisboa com a companhia aérea TAP. Eu deixei bem claro todo o processo que evidenciava problemas graves com a companhia. E também falei sobre a incompetência e desrespeito dos funcionários. A grande maioria dos comentários nesse vídeo, já passou aí de 2.000 comentários, de brasileiros e portugueses que deixaram suas experiências, os relatos e opiniões lá, deixa muito claro que a TAP Portugal é uma vergonha. Muita gente disse que a TAP só não faliu porque vive de dinheiro público, vive do dinheiro das pessoas. Se você é português ou paga imposto em Portugal, a TAP sobrevive com o seu dinheiro. E, vamos combinar, é uma vergonha cada vez maior porque tá tomando níveis internacionais. Quando você procura sobre a TAP Portugal no YouTube, por exemplo, você encontra relatos em alemão, em inglês, em francês, em português. Então eu realmente acho estranho que alguém se sinta ofendido quando você tá falando de uma empresa que presta um serviço desse pros outros. Eu falei sobre os transtornos que eu passei no aeroporto e também falei sobre xenofobia. Só que eu percebi que eu acho que tem gente que nem sabe o que é xenofobia. Porque pra mim, pra pessoa defender isso e falar que não existe, ou ela é muito ignorante, ou ela é a pessoa que pratica a xenofobia, né? Então, vamos ser bem didático nesse vídeo. Apesar de já ter um vídeo disso no canal. Eu vou deixar linkado aí pra vocês na descrição, pra quem quiser assistir. Um vídeo aí de 1 hora e meia atrás, 2 anos atrás. O que é xenofobia, gente? A xenofobia faz referência ao ódio, hostilidade e rejeição em relação a estrangeiros por conta da sua cultura, idioma, etnia, hábitos diferentes de um país local. A pessoa que chega e fala pra mim que não existe xenofobia num determinado país, ela tem que ser muito, mas muito perdida mesmo. Porque a xenofobia, ela tá presente da forma mais sutil até a mais absurda, que chega a dar em morte. As pessoas matam por xenofobia. Bom, no meu vídeo eu citei xenofobia e eu não sei porquê. Vamos pensar por que será. Algumas pessoas vieram deixar bem claro pra mim que o que eu passei no aeroporto de Lisboa não era xenofobia. Só que quem quis me ensinar isso aí? Portugueses. Os portugueses vieram me falar nos comentários que não, você não passou xenofobia. E a primeira regra, gente, quando se trata desse assunto e de outros preconceitos, outra discriminação, que a pessoa tá lá dando o relato dela, não é um negócio que eu só tô falando, não. Eu acho que no vídeo eu deixei muito claro a situação. E eu falei pra vocês, eu estava estressada, eu estava nervosa, mas eu contei o passo a passo pra eu chegar naquilo lá. Mas vamos pra regra pra gente viver em sociedade. Quando a pessoa está falando e você não é vítima daquilo, você não sabe, não tem ideia do que é passar por aquilo, porque nesse caso você é português e você mora em Portugal, você não tem o direito de falar pra pessoa o que ela sentiu ou deixou de sentir. Você só escutou a história, que é uma história já absurda por si só, e interpretou que aquilo não foi xenofobia, e aí você ainda vai falar pra pessoa que não, ela tá errada. E por que você não pode falar? Sendo um português que mora em Portugal, você não vai sentir na pele o que é um outro português te tratar diferente porque ele odeia a sua etnia, porque ele tem ranço de você por ser brasileiro. Você é português, então da onde que você acha que você pode falar pra pessoa que não, você tá errada, não é isso, você viajou, mimizenta. Se tem uma coisa que eu tenho ranço, gente, é da pessoa que usa como argumento, o brasileiro mimizento. E isso serve pra tudo. Serve pro negro mimizento, pra mulher mimizenta, pro gay mimizento. Cara, se a pessoa está relatando uma discriminação que acontece e que é real, seja racismo, homofobia, machismo, e você chega e fala, não, principalmente se você for um homem branco, não, é mimimi, já começou errado, porque isso não é argumento. É só uma maneira de você descredibilizar o que a vítima tá falando que ela passou. Nesse caso, a única coisa que você pode tentar ter é empatia. Ser solidário com a pessoa.
tentar escutar, talvez sentir vergonha porque isso se passou no seu país. Mas se você não tem nada pra agregar, fica quieto. Você, como local do país, não vai saber o que o estrangeiro passa no seu país, porque dificilmente você vai ser vítima como ele. É bem simples de entender que nesse caso você tá na sua casa, a pessoa não. E isso serve pra tudo. Os homens que tentam calar as mulheres, o branco que quer diminuir a dor do negro, o sulista que chama o nordestino de mimizento, o hétero que fala que o gay tá exagerando. Resumindo, é muito claro o que eu quero dizer. Se você não passa pela dor, e normalmente essa pessoa que não passa pela dor, ela tá bem salva lá na situação de privilégio dela, você fica quieto. Você não tenta diminuir a dor do outro. E eu vou ser bem sincera, gente. A xenofobia, ela tá pra todo lado, inclusive no Brasil. Eu vi comentários de brasileiros falando que o brasileiro é muito hospitaleiro, ele é muito aberto, blá blá blá. E realmente eu acho que o brasileiro é pra gringos. Pessoa que vem dos Estados Unidos ou da Europa, normalmente. Austrália também. Se for loiro, de olho azul, branco, e o brasileiro achar que ele tem mais dinheiro, mesmo que ele seja um ferrado no país dele, se ele chegar no Brasil e ele for branco de olho azul, o brasileiro já vai assim, ó. Entendeu? Colocando tapete vermelho pra pessoa passar. Só que o brasileiro é xenofóbico sim, dentro do próprio país, com os próprios brasileiros. Então a gente já falou bastante, né, das pessoas do norte, do nordeste que vão pra São Paulo, vão pro sul do Brasil. Existe xenofobia. Tem um vídeo disso no canal. Teve gente que me falou, por que você não fala da xenofobia no Brasil? Eu já falei, é só você que não assistiu meu canal. O brasileiro é xenofóbico com latinos de outros países, com venezuelanos, com bolivianos, os chilenos, entendeu? Principalmente com a aparência. Se a pessoa tem uma aparência mais indígena, o brasileiro ele vai ser xenofóbico. Isso tem muito a ver com a nossa história, né, de engrandecer o gringo, nossa, eles são seres muito mais evoluídos, são do primeiro mundo. A síndrome do cachorro vira-lata, que também tem vídeo aqui no canal. Então, eu, Camila, principalmente depois de viajar, eu vejo muito essa questão na cultura do meu país. Eu falo sobre isso, eu critico e eu tento dar uma luz na cabeça das pessoas. Eu não fico passando pano e falando pro negro que é meu amigo, que é brasileiro, entendeu? É um brasileiro, negro, meu amigo, e ele fala, cara, passei por racismo nessa situação, eu não vou chegar nele e falar, ai, amigo, você tá exagerando? Ai, amigo, o Brasil nem é racista. Cara, por que eu tô ofendida sendo que existe uma questão muito maior que atinge muito mais gente? É isso que eu fiquei assim, por que o português tá ofendido aqui falando que não tem xenofobia no país dele, gente? Quando a gente fala sobre qualquer preconceito, a gente tá falando de um problema social. A gente tá falando do João, do Joaquim, do Manuel, da Silvia, da Rosa, desse povo que comentou aqui no meu canal. A gente tá falando de você. A gente tá falando de coisas muito maiores que atingem muita gente. Como eu falei do Brasil, que existe, e eu tenho plena consciência disso, o mesmo serve pra Portugal. O português que nega que existe xenofobia contra brasileiros nem percebe que no próprio comentário que ele deixou aqui no canal, ele tá sendo xenofóbico. Como eu disse pra vocês no último vídeo, hoje em dia eu não fico mais quieta. Antes eu chorava, ficava na bad com a situação e tal. Ai, meu Deus, o mundo é assim mesmo. Agora eu falo. Do mesmo tom que falam comigo, eu falo de volta. E ainda bem que eu sou paga em dólar aqui pelo YouTube pra dar opinião. Por essas e outras é que eu vou responder alguns comentários nesse vídeo pra vocês. Se prepara que alguns comentários são assim inacreditáveis. Bom, gente, quando os comentários começaram a aparecer no vídeo, a grande maioria, maçante maioria, tava deixando mensagens com relatos que passaram a mesma coisa que eu. Portugueses que falaram, Camila, que vergonha, eu espero que você volte para Portugal numa outra situação. E a maioria dos comentários foi boa. Mas a minoria, e muita gente me fala, ignora a minoria? Não. Eu não vou deixar a pessoa falando um monte de asneira no meu canal e achar que tá tudo bem. Essa minoria, ela faz barulho, tá? E eles começam a concordar entre eles e não tá tudo bem a pessoa achar que ela pode fazer isso e que a outra pessoa vai ficar quieta e abaixar a cabeça. Então, vamos lá. Começou com esse foi o primeiro comentário de todos. A mulher tava falando, defendendo a TAP, né? Eu entendo por que você vai perder seu tempo na internet pra defender uma companhia que tá cagando pros clientes deles. Tá queimando o país internacionalmente, todo mundo reclamando sobre, e aí você tira o seu tempo pra ir lá defender a companhia aérea. Mas enfim. Como é óbvio, a companhia não estava em condições de esclarecer muitas das dúvidas, porque não dependia dela. Ah, dependia de quem, então? Se eu comprei a passagem com eles e eles não podiam me falar que horas abria a loja, quando que eu ia resolver meu problema, o que eu tinha que fazer, comprar uma nova passagem, se não era trabalho da companhia aérea, era de quem? Do Papa? Mesmo assim, ainda pagou jantar e dormidas a muitos passageiros. Muito quem? Não sei quem, porque eu coloquei um vídeo lá de centenas e centenas e centenas de pessoas que estavam lá no aeroporto gritando, gente que ficou 5, 6 dias sem tomar banho. Então, assim, não sei quem que, né, mas tá. Outra coisa que noto Aí começou. É que o problema afetou pessoas de várias nacionalidades. Só os brasileiros se queixaram de perseguição e xenofobia. A xenofobia é uma palavra que está sempre na boca dos brasileiros quando surge qualquer problema. Isso eu chamo de mania de perseguição. Muitas pessoas tiveram os voos atrasados? Sim. Existe, porém, uma diferença de tratamento quando você tá lá na mesinha falando com o funcionário. Essa é a grande diferença. Eu vi com os meus próprios olhos o jeito que eu estava sendo tratada, com um cara que era inglês e tava do meu lado bem nervoso também, e ele não tava tendo a mesma respostinha que eu tinha, não. Quando as outras nacionalidades não falam sobre a xenofobia que elas passaram, pode ser porque eles não são desrespeitados da mesma maneira que os brasileiros são? É a única coisa lógica que vem na minha cabeça. Não precisa fazer muito esforço pra você pensar e entender isso. Um alemão ir pra Portugal, será que ele vai
Sofrer xenofobia? Agora um brasileiro em Portugal. É a mesma coisa que um alemão? É a mesma coisa no Brasil. Quando um americano vai pro Brasil e vem uma pessoa da Venezuela pro Brasil, as pessoas tratam diferente, sim, por conta de tudo que eu já falei. É o complexo de vira-lata, é achar que o gringo é superior e é achar principalmente que o outro latino é inferior. Tem muito brasileiro que acha que ele não é latino. Fala, eu sou latino? Não sou latino, não, sou americano. Então é assim que funciona a xenofobia. Você vai tratar mal quem você acha que é inferior a você, a nacionalidade que acha que é inferior. Então é óbvio que outras nacionalidades não vão ficar reclamando, querida. Isso aqui é claro como a luz do dia pra mim. Falta um pouquinho usar os miolos pra entender isso aí. Mas não, mania de perseguição. Tiago escreveu assim. Brasileiro a queixar-se é tão normal como o cão a ladrar. Olha, parece um poema até. Tens razão quando dizes que a TAP trabalha mal. Esse aqui foi maravilhoso, gente. Prepara. Culpa de políticos petistas, tipo Lula. Sobrou pro Lula, Brasil. Sobrou pro Lula o problema da TAP. Agora, ir logo para a xenofobia? Não se vê logo que és uma narcisista vitimista à procura de likes nem nada. Vais pra França? Boa, vai e não voltes. Ah, Tiago, você é dono de Portugal agora? Achei que eu tinha o direito de ir e vir. Eu não posso mais voltar pra Portugal porque o Tiago, ele falou. Tiago botou a culpa no Lula e falou que eu sou narcisista, me diagnosticou aqui, ó. Narcisista, vitimista, procura de likes. Eu vou te diagnosticar também, o Tiago. Xenofóbico, preconceituoso. É isso que tu é. Então, eu digo pra você, eu vou voltar pra Portugal, sim, pra sambar na cara de gente xenofóbica igual você. E eu gostei aqui, ó. Brasileiro queixar-se é tão normal como o cão a ladrar. Xenofóbico sendo uma anta na internet é tão normal quanto o cão a ladrar. Gostou do meu poema? O João falou. Lá vem a carta da xenofobia, vitimismo crônico e genético. Ah, isso aqui eu não vou nem perder tempo respondendo, porque foi muito simples isso aqui. A Maria lançou assim, gente. Não sofreu de xenofobia em Lisboa. Você tava lá, Maria? Você é brasileira pra falar alguma coisa? Ah, tá. Mas por que raios isso teria de ser uma hipótese? Nossa, por que raio, gente? Porque está sempre nas vossas cabeças, a xenofobia ficou toda na TAP. Maria, por que será? É que não tem caso de xenofobia em Portugal. É porque os brasileiros têm mania de perseguição, como falou outra fulana lá. É por isso. É por que fica na nossa cabeça esse negócio? A graça. A graça, ela é cheia de graça mesmo. Isso aí acontece muito também. Você vê pelo texto da pessoa que ela é totalmente desequilibrada, entendeu? Manda caps lock, tudo ditado errado, que coloca vários espaço, ponto. Parece que ela tá gritando comigo. Vamos lá. Isso não está acontecendo só na TAP. Na Europa, todo de momento está um caos geral, com greves, atrasos, cancelamentos e todo tipo de problemas. Esse foi um argumento muito usado por vários portugueses, tá? Ah, o problema não é só Portugal, é pela Europa inteira. Realmente, tá com bastante gente, pós-pandemia, né? Um processo, tudo bem. Mas, olha que engraçado, desde que eu cheguei faz um mês, eu já peguei outros 3 voos e eu não tive problema. Peguei na França pra Itália, da Itália pra França, passei por outros países. E não tive problema. Minha irmã pegou também um voo, não teve problema. Minhas amigas voltaram da França pro Brasil, não tiveram problema. Nenhuma mala extraviada. Por outro lado, desde que eu gravei o vídeo que eu postei na segunda-feira passada, eu já vi outros famosos, pelo menos 4, na internet reclamando sobre a TAP. Que estão sem malas, que estão presos no aeroporto, que estão sem instrumentos pra fazer show na Europa. Então, sim, o problema é generalizado? Pode ser. Mas no nível da TAP? Aí não. Aí realmente não é. Ainda ontem vi um vídeo do Alexi, do canal Olá Brasil, e ele também teve imensos problemas ao querer apanhar um voo em Paris. E também não vi xenofobia nenhuma. É só uma confusão típica das greves no aeroporto. Não, não é. De fato é bastante desagradável, por isso não convém cometer mais erros dizendo que tem um cartão que não se tem. Esse foi outro ponto muito batido pelos portugueses, gente, que eu tentei passar a perna na companhia aérea e nos outros passageiros por pegar uma senha de prioridade, sendo que eu não era prioridade. Será que vocês ignoram o fato de que eu era a primeira da fila desde as 4 da manhã, 4h30 da manhã? Vocês simplesmente quiseram não absorver essa parte, né? Eu fui a primeira a chegar, a primeira a ter problema, a primeira da fila, e eu fiquei lá por 2 horas. Na hora que eles começam outro sistema de fila, eu não só fui desrespeitada pela companhia aérea, como por outros passageiros também. Porque eles estavam no final da fila. E aí eles saíram correndo e de repente eles estavam em primeiro. Então é óbvio que eu era a que mais estava reclamando. Porque eu era a primeira da fila e de repente eu já não era mais. De repente eu tinha que esperar 24 pessoas na minha frente, 23 pessoas na minha frente, e meu voo ia sair em 40 minutos. Eu não sei se vocês já estiveram no aeroporto, tiveram voos atrasados, esse tipo de coisa. Mas quando você está atrasado, ou quando a companhia aérea está atrasada, acontecer algum problema, é bem praxe, é bem padrão a companhia aérea começar a falar, gente, quem tem voo daqui 1 hora? Quem tá indo pra... Eles sabem qual é o próximo voo e eles perguntam, gente, quem está na fila que vai
vai pegar o próximo avião daqui meia hora, 40 minutos. Eles te passam na frente justamente pra evitar que você perca o seu voo. No meu caso, nada disso aconteceu. Eu fiquei numa fila imaginária, eles mentiram pra mim desde o começo. Desde o momento que eu cheguei lá, eles mentiram pra mim. Eu fiquei 2 horas do meu tempo lá numa fila que não existia, pra depois todo mundo sair correndo e pegar. Eu não culpo os passageiros, realmente eu não culpo, por mais que tenha faltado empatia, né, por mais que tenha faltado uma organização. É óbvio que as pessoas não iam fazer isso. Tava todo mundo atrasado, tava todo mundo com conexão perdida, tava todo mundo cuidando do seu próprio problema. Cabia a TAP organizar a fila, se era pra colocar a senha, lembrar, né, vamos lá na fila imaginária que a gente criou e vamos dar a senha pras pessoas na ordem. Se rolou um caos, eu não culpo os passageiros, que eles sim furaram minha fila, e eu fiz o que qualquer pessoa teria feito, que foi reclamar o meu lugar na fila. Eu tava lá, eu tava esperando. Então você querer distorcer essa história e falar que eu quis furar a fila e que eu quis passar a perna nos outros, você tem que ser muito mau caráter, desculpa. Isso é muito mal encarado como estar querendo passar a perna em cima dos outros, e isso só vai gerar mais complicações, como se viu. Assim, então todas as complicações que eu tive é porque eu peguei uma senha pra reivindicar meu lugar na fila, porque já era meu lugar. Eu falei pra Graça, dei uma resposta pra ela lá na hora e ela respondeu. Essa situação não tem xenofobia nenhuma, pois isso também acontece com portugueses e outras nacionalidades. É típico de greves em aeroporto. Ela não entendeu que o problema não era a greve. O meu problema não tinha nada a ver com a greve. Eu não disse que isso não é horrível ou que eu não achava bem essas confusões. Só ao contrário do que você diz, eu tenho mais noção do que você para compreender um caos desse. A especialista em greve. Eu nunca teria mentido, pois sabia que essa atitude iria agravar a situação. Eu não menti em nenhum momento. Eu cheguei lá e falei, olha, eu estava em primeiro na outra fila, foi por isso que eu peguei essa senha aqui, porque eu preciso ser atendida, porque meu voo vai ser em 40 minutos. Outra distorção da sua realidade aí. Ao Alexis em Paris, também lhe deram informações contraditórias e também lhe cancelaram um voo há poucos dias, e ele manteve a calma. Ela quis dizer assim, como eu perdi a calma, foi culpa minha mesmo que eu perdi meu voo. Expliquei pra ela, tentei, né? Em que mundo as pessoas vivem que elas não entendem a diferença entre um homem branco, francês, e uma mulher latina reclamando sobre alguma coisa? O tratamento das pessoas é diferente, não só para nacionalidades, mas principalmente se é homem ou mulher. Ou vocês não vivem no mesmo mundo que eu? Gente, isso aí, ó, anos e anos e anos. Se eu estou viajando com um homem do meu lado, eu sou muito mais respeitada, as pessoas me escutam. Já aconteceu de eu estar viajando com um homem que ele não tinha nenhum dinheiro e eu estava bancando a viagem e as pessoas olharem diretamente pra ele pra perguntar coisas. Então, quando você é mulher, você tá com um homem do seu lado, você automaticamente é validada. Quando você é uma mulher que viaja sozinha, e isso é muito importante eu falar no meu canal, muita gente, especialmente de algumas nacionalidades, vão te tratar como lixo. Tanto por conta da minha nacionalidade brasileira, quanto a outra pessoa que fala comigo. Então, países na América Latina, por exemplo, eles não te tratam como, eu sou superior. Vai mais pro lado do assédio, normalmente. Agora, na Europa, não pensa que não tem assédio não, viu? Teve gente que comentou aqui sobre o taxista, porque o taxista brasileiro foi a pior parte. Vocês acham que eu nunca sofri assédio de português? Porque eu sofri já. Pela internet, inclusive. Enquanto eu estava no Brasil. Tinha gente que seguia meu canal e ficava mandando fotos do pau murcho deles pra mim. Entendeu? E mandava coisas nojentas e tal. Isso aí também é um tipo de assédio, né? Bom, voltando pro caso. Normalmente, na Europa, quando é um homem falando com uma mulher, além de ter o assédio, também tem essa questão de achar que é superior. De tipo, essa latina que tá falando. Então, isso existe. A pessoa comparar a situação do Alexis, que perdeu um voo em Paris, de novo, o país dele, eu falei, ele tava com a família. Ela falou que não tava com a família. Mas f***, se o Alexis tava sozinho ou não. Por ele ser uma pessoa do país dele, perdeu o voo em Paris. Homem, ele não, bota na sua cabecinha. Ele não vai ter o mesmo tratamento que uma mulher em outro país. Não vai. Principalmente se for uma mulher latina. Gente, ela não ficou contente com a minha resposta. Deu a tréplica dela. Só não entendi uma coisa, porque raios não é comparável uma latina viajando sozinha e um francês viajando sozinho, em 2 dos aeroportos mais turísticos e caóticos da Europa neste contexto de greves. E aí ela foi lá e editou depois. Ela editou, gente. Até porque um francês também é latino. Ela usou essa. Meu Deus do céu. Olha como as pessoas não querem admitir, elas não querem entender, não interessa. Se você escreve textão, se você argumenta, se você dá o relato, ela simplesmente não quer entender. Ela disse que o francês também é latino. Eu posso fazer todo um vídeo sobre isso, né? Tem muito brasileiro que não se considera latino. Apesar de estar na América Latina, América do Sul, apesar de falar português, o brasileiro não se considera latino. Por quê? Por quê, gente? O que é o latino na prática? Sim, latino pode sim ser uma referência às pessoas que falam idiomas que vieram do latim. Então, português, espanhol, italiano, francês, romeno. Sim, essas pessoas são latinas. Mas na prática é isso que acontece, ô graça? Cheia das graças. É isso que acontece? O europeu se considera latino? Gente, o latino, ele sofre preconceito normalmente dos Estados Unidos. E quem que é o latino pros americanos, gente? Quem que é o latino pros americanos?
É o mexicano, o colombiano, o venezuelano, o chileno, enfim. Pessoas que na cabeça deles falam espanhol. Eles acham que você ser latino e você ser hispano é a mesma coisa, mas este é o preconceito. Eles acreditam que são pessoas que vieram de países quebrados e fudidos, que as pessoas não têm onde cair mortas nos países delas. Aí elas vão para os Estados Unidos para roubar emprego, entraram de forma ilegal. Não interessa se você tá lá com visto, não interessa nem se você nasceu nos Estados Unidos, mas sua família, por exemplo, é mexicana. Se você tem uma cara de um estereótipo mexicano para eles, se você tem uma cor mais escura, se você fala espanhol, ele já te considera latino, e é para essas pessoas que o preconceito é direcionado. Não é pra pessoa que fala uma língua que veio do latim. Se eu usar que o francês é latino, desculpa, você forçou demais a barra, mas muito. Tem os latinos, que é todo mundo lá, o brasileiro também. O brasileiro não é hispano, vamos colocar também isso aí na didática do vídeo. O hispano é quem fala espanhol. Muitos americanos consideram que o brasileiro é hispano. Inclusive a polícia já me parou lá, pra coisa normal, assim, pedir minha carteira de motorista, não sei o quê, e colocou na minha ficha que eu era hispana. Ele estava com meu passaporte brasileiro na mão, e ele colocou lá, etnia, hispano. Eles consideram como uma etnia. Então, brasileiro botou hispano, esse é o latino. E aí os americanos se consideram Americans, norte-americanos, né? E os europeus são europeus. Você não vai chegar e falar, eu sou francês, eu sou latino. Eu sou português, eu sou latino. As pessoas se consideram europeias, desculpa. E são essas pessoas que estão falando agora que francês é latino pra ganhar um argumento, que falam que o brasileiro não é americano. E entra de novo na questão do complexo de vira-lata. Tem muito brasileiro que não se considera latino, porque é uma vergonha, né? Não, latino é do país Venezuela, é Colômbia. Sim, você é latino, só pra avisar. E se considera americano. O brasileiro pega e fala assim, eu não gosto que os estadunidenses falem que eles são americanos, porque eu também sou americano. Eu também, cara... Eu amo falar que eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Por que você acha que eu tatuei latina aqui no meu braço? É porque eu não passo preconceito, né? Tem essa tatuagem aqui que eu fiz em El Salvador. Eu escrevi latina e é justamente porque eu me orgulho de ser. Do jeito que eles pegaram a palavra latina pra usar de um jeito pejorativo, pra diminuir pessoas de certas nacionalidades pelos países afora aí de primeiro mundo, eu tenho orgulho de ser latina, eu tenho orgulho das minhas raízes, eu tenho orgulho de ser brasileira. Então não vem ficar falando que o Alexi ele não sofreu preconceito porque ele também é latino, porque ele também perdeu voo, porque não é a mesma coisa, não é. E pronto, acabou. O fato de você não entender a diferença do que uma mulher sofre, um homem sofre, do que um latino brasileiro sofre, e uma pessoa que fala um idioma que veio do latim, você não entender que não é a mesma coisa, só mostra como você é perdida, graça. E aí, depois que eu falei tudo isso, eu falei, cara, se você tem internet pra ficar me atormentando, me enchendo o saco, dá um Google nas coisas. Dá um Google sobre patriarcado, sobre machismo, sobre colonização. Dá um Google nos preconceitos que existem, dá um Google em xenofobia, vai procurar conhecimento. Eu falei pra ela, eu não tô aqui pra ensinar ninguém, apesar de eu estar fazendo um vídeo sobre isso agora, pra tentar dar uma luz na cabeça das pessoas, mas ela disse que não entendeu a diferença e que tava normal a gente não concordar porque temos bagagens diferentes, vivências diferentes e educação diferente. Exatamente, Graça. Esse é o único ponto que eu concordo com você. Se a pessoa tem bagagem diferente da sua, ela obviamente vai ter uma opinião e uma vivência diferente da sua. Se você é portuguesa e você está falando que não existe xenofobia em Portugal para um brasileiro que está falando que sofreu isso, não cabe a você falar. Se não for para você escutar, entender, tentar se colocar no lugar da pessoa, sabe, não dá. Essa aqui não é portuguesa, ela é brasileira. E aí, eu vi um vídeo essa semana de um cara falando, porque todo brasileiro que concorda com português já é acusado de sofrer complexo de vira-lata. Mas por que será? Por que será, gente? Eu vou ler pra vocês. Moro em Portugal há 20 anos e nunca passei por um episódio sequer de xenofobia. Porque meus pais me deram educação. Você já vê que é uma anta logo no começo, né? Vamos mudar alguma frase aqui pra você ver que absurdo essa mulher tá falando. É tipo eu falar, gente, eu tenho 31 anos e eu nunca fui estuprada. Porque meus pais me deram educação. Vamos dizer que eu fosse negra. Gente, eu tenho 31 anos e eu nunca passei por um caso de racismo. Porque meus pais me deram educação. Gente, eu sou gay, 31 anos. Eu nunca passei por nenhuma situação homofóbica, porque meus pais me deram educação. Ô, Lia! Tá vendo, gente? É o que eu falo, as pessoas deixam esses comentários. É ignorância. Você não é culpada pelo preconceito que você passa. O preconceito vem dos outros contra você, pela sua nacionalidade, porque você é latino, porque você é gay, porque você é mulher. Esse tipo de coisa. Ter educação ou não vai te blindar dos males do mundo. Então você achar que em 20 anos você nunca passou xenofobia, não é porque seus pais te deram educação. Inclusive, esse seu comentário foi bem dos mal educados, entendeu? Então assim, vamos começar por aí. Brasileiros chegam aqui querendo armar o barraco com arrogância e depois reclamam.
com arrogância. É o brasileiro realmente que é arrogante. Aí você vê que a pessoa é totalmente fora da casinha, gente. Tá tudo errado desde o começo. O primeiro passo quando se compra online é conferir imediatamente o extrato do cartão, com tempo de resolver as coisas. Este também foi um argumento muitíssimo usado pelas pessoas. Você não conferiu o seu cartão? E aqui, vamos dar um tempo aqui, uma pausa pra Lia, porque você me dá ânsia de ler essas coisas. Gente, 2022, tá? Existe um sistema inteiro bancário, sistema de cartão de crédito, tecnologia existe. Eu compro as minhas passagens com cartão de crédito desde sempre, desde que eu era muito mais nova, né? Como eu disse pra vocês, eu viajo desde os 17 anos, então não é uma coisa de hoje em dia. E eu uso cartão de crédito para tudo na minha vida. Eu nunca tenho dinheiro na minha carteira. E na verdade eu nem uso mais cartão de crédito, né? Tudo no celular. Quando você coloca aqui, meus cartões de crédito estão tudo aqui. Eu só coloco no celular e já pago. O que eu queria falar para as pessoas que me culparam por não ter visto o extrato, como se anulasse todo o transtorno que eu passei depois. Eu, Camila, não vou no supermercado, passo meu cartão e fico esperando cair na minha conta lá, pra saber se eu posso sair do supermercado com as minhas compras. Ai, será que o banco já passou aqui o negócio? Será que o sistema da maquininha de cartão tá funcionando aqui? Será que eu já posso ir embora com as compras? Vai que não deu certo aqui minha compra, eu saio na rua, segurança vem atrás de mim, pegar minhas compras de volta. Vocês fazem isso, gente? Eu nunca fiz isso na minha vida. Compro muita coisa online. Quando eu tava nos Estados Unidos, nossa, comprava coisa online, não. Meu cartão já ficava salvo lá no meu computador, eu comprava coisa online. Sempre chegavam minhas coisas. Acontece, sim, às vezes, da transação não funcionar. Seja por ser um cartão internacional, por não ter fundos no cartão, pelo seu cartão estar cancelado, qualquer coisa nesse sentido. Acontece de dar um problema aí de comunicação. Mas 110% das vezes na minha vida que o meu cartão não passou, eu não consegui terminar uma transação. Nunca. Comprando passagem aérea muitas vezes, porque acontece mesmo do cartão internacional achar que o valor é muito alto e o banco entrar em contato com você. Realmente acontece. Mas o que acontece também? A telinha falando que a compra não foi efetuada. Isso aconteceu pra mim? Não, pelo contrário, falou que estava efetuado. Eu recebi no meu e-mail a reserva do voo. Sempre que meu cartão não passou na vida, porque já aconteceu, por outro e qualquer problema, não chegava nada no meu e-mail confirmando. Não dava uma tela falando que sim, que eu tava com o pagamento efetuado. A empresa aérea grande e renomada, né? Renomada, sem credibilidade, mas conhecida, eles deviam ter um sistema que funciona. Como disse a mulher, sempre acontece isso.